Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Estamos para prosseguir com aquela reflexão sobre Maria e a Santíssima Trindade. Gostaria que você tomasse sua Bíblia, a Sagrada Escritura, porque iremos ver alguns versículos. Claro, não iremos neste momento já adentrá-los com muita propriedade, mas pelo menos como uma base preliminar para que possamos divagar sobre aquilo que pretendemos. Missionário, o Antigo Testamento não fala com clareza da Santíssima Trindade. O monoteísmo, sim. A existência de um único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, sim. Também não será neste momento, mas, embora o Antigo Testamento, embora a cultura israelita não tenha divagado, esmiuçado teologicamente a doutrina da Santíssima Trindade, é possível, quando vermos mais tarde em outras ocasiões, o desenvolvimento do dogma da Santíssima Trindade, vamos ver claramente, e claro que o Antigo Testamento nem tinha como formular a doutrina da Santíssima Trindade, uma vez que a doutrina da Santíssima Trindade, ela vai dar-se com a pneumatologia e com a cristologia. Então, a doutrina sobre o Espírito Santo e a doutrina sobre Jesus Cristo, elas vão dar bases sólidas, consistentes e sóbrias para que o dogma da Santíssima Trindade seja elaborado. E a partir, então, do Espírito Santo, a partir de Jesus Cristo, com esse Deus 3 vezes santos, o Deus Pai, já descrito e verificado no Antigo Testamento, então é possível elaborar, repito-me, de forma sóbria, coerente, o dogma da Santíssima Trindade, como já disse a partir do número 233 do Catecismo da Igreja Católica, que é o mistério dos mistérios. É a luz que ilumina os demais mistérios, é o ensinamento mais importante. A partir deste ensinamento da Santíssima Trindade, conseguimos então divisar os demais ensinamentos. Ok? Então já quero que você abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia em Deuteronômio, em Êxodo, no capítulo 19. Êxodo no capítulo 19. Mas deixa eu lembrar um pouco daquilo que falei no último encontro. Segundo aquela cultura dos filósofos ocidentais, dos filósofos gregos, já a partir de Tales, grande Tales, um dos 7 sábios da Grécia, fugiu aqui. Sim, foi dito que o ser humano, para ele compreender o cosmos, o mundo ao redor dele, para o ser humano compreender o Theos, o mundo acima dele, primeiro ele precisaria conhecer o Anthropos, ou seja, o mundo dentro dele. E navegando para dentro de si, o ser humano iria encontrar não apenas a matéria-prima do universo, mas a causa de tudo. E Sócrates chega a dizer, alguns anos depois de Tales, que vamos encontrar Deus dentro de nós. Entrando em nós, encontraremos não apenas a matéria-prima de todas as existências, de todas as fenomenalidades, de tudo aquilo que existe, mas encontraremos a causa de tudo. E a causa de tudo, repito-me, estamos num pensamento literalmente intelectivo.
Estamos divagando um pensamento filosófico, o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. Sócrates já dizia, a vida sem reflexão não tem razão de ser. Então não estamos aqui mexendo com teologia, com espiritualidade, estamos simplesmente, o que estou falando até aqui, está na base do pensamento filosófico. Filosofia que vai ocupar um lugar essencial e fundamental na elaboração das verdades de fé. Leia a Fides et Ratio de João Paulo II. E alguns dias atrás eu deixei alguma deixa em relação àquilo que João Paulo II falou sobre a filosofia. Refletindo sobre a grandeza, o contributo que a filosofia deu para a teologia. Para a teologia. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, é dentro deste campo do pensamento, do intelecto, que o homem chega a Deus. O homem chega a Deus, né? E o ser humano encontra-se, como já disse na palavra, Deus está no meio, está no centro de Deus. Muito bem, se o homem, para conhecer o mundo de cima, o mundo ao redor, primeiro ele tem que entrar dentro de si, e entrando em si ele encontra não apenas a matéria-prima do universo, mas a causa de tudo que é Deus. Iniciemos aqui. Quem mais viu Deus dentro de si? Literalmente. Quem mais viu Deus dentro de si? Este ponto, queridos, merece alguma consideração. Não esqueça que estou falando já de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, o nosso Salvador. De certa forma, estou falando Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando São Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nascido segundo a lei. Então é disso que estou falando e por isso estou dizendo que este ponto merece alguma consideração se entrando para dentro de nós encontramos Deus literalmente. Quem mais viu, quem mais encontrou, quem mais refletiu Deus dentro de si. E agora vamos para Êxodo no capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Comecemos pelo versículo 1. Quando diz, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Eu gostaria que você guardasse alguns pontos, porque depois eles serão retomados. Não vou fazer uma exegese detalhada. Iríamos muito longe, essa não é a finalidade aqui, mas alguns pontos precisam ser guardados aí no espaço da nossa mente, porque serão de suma importância. É bom dizer que o que vamos ler outros versículos deste mesmo capítulo, se dá quando Deus está preparando o povo para receber as tábuas da lei, a aliança. Vamos para o versículo 5, 19, Êxodo 19, 5. Se diligentemente observe que é o momento da aliança que Deus está fazendo com o povo, que vai dar-se no monte Sinai. Observe, vieram ao deserto do Sinai. Versículo 5.
Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos da terra. Então não podemos perder de vista este contexto, esta realidade que vai ser o âmbito na qual e em função da qual tudo vai desenrolar-se. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Apenas a parte A do versículo. Vejamos agora do versículo 9 ao 11. Êxodo 19, do 9 ao 11. Depois você lê com mais vagar esses textos, porque serão de suma importância para a nossa reflexão. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. A parte A do versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti em uma nuvem espessa. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Em outro momento falarei um pouco sobre esta santificação ritual que era feita diante de situações teofânicas, diante de manifestações de Deus. Ritos de santificação, não entraremos nisto agora, que levaremos um bom tempo, mas em outro momento podemos falar sobre isto. Então Deus está dizendo: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. E estejam prontos, vá guardando isto, para o terceiro dia. E estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto, no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Porque no terceiro dia o Senhor descerá aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo 12. E marcarás limites ao povo em redor do monte, dizendo: guardai-vos, que não subais o monte, nem o toqueis seu termo. Guardai-vos. Respeitem os limites estabelecidos. Vejamos agora o versículo 14. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia. Não esqueça que nós iniciamos a leitura 19:1 ao terceiro mês. Já vimos pelo menos mais 3 vezes agora falando-se do terceiro dia. Não desconsidere isto. Versículo 15.
E disse ao povo: estai prontos, mais uma vez, ao terceiro dia, e não chegueis à mulher, e não toqueis em mulher, e não tenhais relações sexuais com as vossas mulheres. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. Eu não sei o que é isso, depois você procura aí o que é isso, uma espessa nuvem. E um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. De maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e todo o monte tremia grandemente. Esse é o versículo 18. E todo o monte tremia grandemente. Versículo 20. Vamos do 20 ao 23. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao topo do monte. E Moisés subiu. Preste atenção nisso. E descendo o Senhor ao topo do monte Sinai, chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Olha ali atrás de mim tem um monte, que aqui em nada se compara com a cadeia de montanhas onde está o monte Sinai. Deus desce no topo do monte e chama Moisés, e Moisés sobe. E Moisés sobe. Mais um dever de casa é pesquise a geografia, o georreferenciamento do monte Sinai. Sua altura, a dimensão, ok? É importante isso. Tá bom? Descendo o Senhor sobre o monte, versículo 20, o monte Sinai, sobre o cume do monte, ou seja, bem no topo, no lugar mais alto do monte. Né? Chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E Moisés subiu. Veja coisa interessante. 21. E disse o Senhor a Moisés: desce. E disse o Senhor a Moisés: desce. Meu Deus, o que é isso? Nem bem acabo de subir, estou de língua para fora. Desce. Por quê? Para quê? E o Senhor diz assim: protesta, desce, protesta e fala ao povo que não traspasse o termo, que não traspasse o limite, para verem o Senhor, a fim de que muitos não morram, a fim de que muitos não pereçam. Desce, protesta, fala com autoridade, fala com veemência, que ninguém ultrapasse o termo, que ninguém ultrapasse o limite estabelecido sob pena de morte. Se alguém tocar no monte, será morto. Não esqueça que Deus desceu sobre o monte com trovões, relâmpagos.
Ele desceu em fogo. Não esqueça que há poucos momentos, a partir deste texto, leia do 19 para trás, e você vai encontrar um acontecimento lá em Êxodo, no capítulo 3, se não me engano, ou 2 para o 3, capítulo 2 para o 3, quando Deus falou com Moisés dizendo, do meio da sarça, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Moisés sobe, Deus diz, desce, e fala sério com esse povo, que ninguém ultrapasse o termo, o limite estabelecido, sob pena de morte. Ninguém pode tocar no monte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, o Deus 3 vezes santo, está sobre o monte, está no cume do monte. Versículo 22. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens ordenado, dizendo, marca termos ao monte e santifica-o. Êxodo, capítulo 19, você pode ler com vagar, com calma, do 19 ao 20. Do 19 ao 20, e depois, em cadeia, você pode prosseguir com o capítulo 20. É o momento da aliança, é o momento dos 10 mandamentos, é o momento forte para o povo de Israel. Guarde isso, leia isso. Eu não estou conseguindo ver aqui, estamos com 27 minutos. Eu preciso de um recurso melhor aqui para eu me... O meu celular não grava mais de 32, 33 minutos, ele para. Certo? Então não é possível a gente estender. Eis a razão que é preciso voltar no tema e fazer um outro vídeo, e de certa forma fica até melhor para você assistir. Mas vejamos algo. A tônica neste texto é a purificação, é a santificação ritual. A gente encontra, lavem as roupas, não toquem em mulheres, obedeçam os limites estabelecidos, o termo estabelecido. Então a tônica aqui é esta purificação, esta santificação ritual, que envolve a abstenção sexual, envolve o obedecer os limites, envolve o lavar as roupas. Por que esta preparação? Por que esta purificação? Porque Deus manda Moisés santificar o povo durante 2 dias. Isto, queridos, e tudo isto, é porque o Deus único e verdadeiro, o Deus 3 vezes santo, no 3º dia do 3º mês da saída do povo de Israel do Egito, esse Deus 3 vezes santo descerá sobre o topo do Sinai, a montanha de Deus. Por que toda esta preparação? Porque no 3º dia, ao 3º mês da saída do povo de Israel do Egito, o Deus 3 vezes santo descerá sobre o topo do Sinai. Durante alguns dias, em alguns vídeos,
Eu falei com você e para você várias vezes sobre o verbo conhecer. Mas neste momento, aquele verbo conhecer, que é de suma importância para o desenvolvimento da doutrina trinitária, ele dá lugar para o verbo descer. Quantos de vocês aí que me assistem já foram a Israel, já foram ao Monte Sinai? Você pode levantar a mão? Eu não estou vendo ninguém. Mas, com certeza, muitas pessoas já foram a Israel. Eu estou entre aqueles que não levantaram as mãos porque eu nunca fui. Sou solidário a você, mas eu, quanto você, e se você não sabia, fique sabendo agora, embora eu lá nunca tenha ido, eu sei de uma coisa, que em Israel você pode fazer uma brincadeira, tirar uma piada, claro, até determinado limite, com qualquer um dos montes que compõem a geografia de Israel. Inclusive você pode tirar piada com o Monte da Transfiguração, onde aconteceu a transfiguração de Jesus. Inclusive você pode tirar uma brincadeira com o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Você pode elaborar uma piada com o Monte das Bem-aventuranças. Você pode elaborar uma piada com o Monte das Oliveiras. Porém, no entanto, todavia, não tire nenhuma brincadeira, não faça nenhuma piada, não deixe um judeu escutar você fazendo uma gracinha com o Monte Sinai, com a montanha de Deus. Por que, missionário? Porque a montanha do Sinai, o Horebe, é a montanha sagrada de Israel, porque sobre o Monte Sinai, no topo do Monte Sinai, Deus desceu. Deus desceu em fogo. Deus desceu em meio a uma nuvem espessa. Deus desceu em meio a relâmpagos, a sonido de buzina, a trovões. Para Israel, o Monte Horebe, o Monte Sinai, ele é santo. Então pense nisto, se algum dia você for lá, e devido a alguma circunstância você quiser tirar uma brincadeira, uma piadinha com aquele monte, faça isso dentro de um lugar onde ninguém esteja lhe vendo, porque se um judeu vê-lo fazer isso, você pode ser preso imediatamente e se não apanhar. E se não apanhar, e se não ser linchado. Por que isso, missionário? Porque sobre o Monte Sinai, Deus desceu. Sobre o Monte Sinai, Deus escolheu Israel como o seu povo sacerdotal, como o seu povo predileto, como a sua nação santa. Foi lá que o Senhor deu as tábuas da lei que regeria a vida do povo de Israel. Para terminar este momento, você tem ideia, meu querido irmão, minha querida irmã, como fica o coração de um filho, o coração de uma filha, quando alguém desrespeita, despersonaliza, desprestigia a sua mãe? Você talvez já tenha vivido alguma dessa experiência, ou sabe de alguém que viveu esta experiência dolorosa e talvez até agressiva de alguém que desrespeitou a mãe de alguém? Você tem ideia, queridos, como fica o coração de um cristão católico quando a sua mãe Maria Santíssima, que antes de ser sua mãe, é mãe daquele que é 3 vezes santos, é desrespeitada, é desprestigiada, é despersonalizada, é ridicularizada, é humilhada, é colocada num patamar de igualdade comigo, com você e muitas das vezes com as pessoas que menos dignas são de honra, de credibilidade.
porque vivem uma vida dissoluta, uma vida totalmente distante de Deus. Você tem ideia como fica o coração de um cristão católico, de um cristão que conhece autenticamente a palavra de Deus, que conhece a teologia cristã, a teologia da santidade, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e Maria Santíssima está dentro desta teologia de cabeça, quando ela é desmoralizada? E missionário, o que é isso? Missionário, o que é isso? Lucas capítulo 1, versículo 34. Vamos terminar aqui. Não sei se vai dar tempo. Se cortar, queridos, o vídeo, eu retomo depois, eu não vou colocar um pedaço. Ok? Vamos lá para Lucas capítulo 1, versículo 34, para você ter uma ideia do que estamos falando. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: ligue agora lá com o Êxodo. Estejam prontos para o 3º dia, porque Deus descerá sobre o monte. Como se fará isso, que não conheço o varão? O anjo respondendo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Observe o verbo agora. O verbo conhecer deu lugar para o verbo descer. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como acontecerá isso? O anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. E prepara-te também, meu irmão, porque sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, descerá o Espírito Santo. Embora que neste momento você não veja nenhuma possibilidade disso acontecer, porque um está para um lado, outro está para o outro, um trilha um caminho, outro trilha outro caminho, mas a palavra de Deus é profética para mim e para ti: descerá sobre ti o Espírito Santo. Não importa a lama que talvez você esteja vivendo, não importa a distância que você esteja da casa do filho pródigo, não importa o chiqueiro no qual você esteja, há uma palavra de Deus para ti: descerá sobre ti o Espírito Santo, e cumprir-se-á na tua vida aquela palavra mais forte ainda, que onde abundou o pecado, superabundou a graça.